Bom, pessoal, aqui é Cláudio Hanaoka. Estamos dando abertura ao nosso HanaCast com uma convidada mais do que especial, que é a Débora Mendes. Ela é especialista em sustentabilidade, ESG, qualidade, saúde e segurança do trabalhador e uma infinidade de outras especialidades para agregar aqui o nosso bate-papo falando sobre sustentabilidade. Ela é executiva da TechBond, uma multinacional que é líder no seu segmento de produtos para construção civil, e ela está aqui para compartilhar um pouco da experiência dela e complementar toda essa apresentação que eu estou fazendo, porque eu dei uma olhada no currículo dela no LinkedIn e é uma coisa que parece um livro, e eu estou resumindo aqui, mas agora eu quero que você se apresente, Débora, para o nosso pessoal. Bom, olá pessoal, obrigada, uma grande oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Não é um livro, mas é literalmente algumas páginas aí da minha vida, porque a parte profissional e acadêmica e pessoal, elas acabam se somando e isso constrói quem é a Débora. Ô Débora, a gente se encontrou num evento regional aqui na cidade de Cotia, que estava falando mais de sustentabilidade, o foco é divulgar boas práticas. E nesse bate-papo que a gente se encontrou ali nos corredores, me chamou muito a atenção esse brilho seu no olhar quando se fala de sustentabilidade e dos projetos que você lidera. Uma coisa que é muito interessante, que eu também tenho curiosidade, é esse trabalho no Cubo do Itaú, um hub de empreendedorismo, de tecnologia. E eu queria que você compartilhasse assim, como é que surgiu você liderar essa questão de umas palavras tão mágicas e tão poderosas hoje, que a gente está falando de sustentabilidade, de inovação, de tecnologia, de hub de negócios. Compartilha como é que é essa experiência e como é que está sendo, né, esse trabalho hoje. Não, genial. Eu trabalho na TechBond, que faz parte do grupo Saint-Gobain, que é uma multinacional francesa, ela tem mais de 350 anos. E a Saint-Gobain é uma das mantenedoras do Hub, que é o Cubo do Itaú. Lá dentro, a gente tem o Comitê de Inovação Aberta, onde tem algumas células temáticas, que são grupos de trabalhos que se envolvem com as startups para resolver as principais dores. Então, eu lidero a célula que trata sobre economia circular e redução de carbono. Então, a gente desenvolve com as startups projetos, ações, iniciativas que consigam transformar o que seria um resíduo, que seria descartado de outra forma, em reaproveitamento. Então, um exemplo disso é o programa Novo de Novo, da TechBond, que hoje pega as embalagens de resíduos, passam, e aí a gente fala da embalagem dos nossos produtos ou outros tipos de embalagem, passa por uma triagem dentro da cooperativa para que a gente também consiga ter um impacto social dentro desse processo e depois promove a recuperação e retorno para a indústria. Com isso, a gente tira materiais que iriam ser descartados de uma forma inadequada, ainda evita que tira recursos da natureza e promove o que a gente mais precisa, né, que é a economia circular. Então, lá, o que a gente faz? A cada cerca de 15 dias, o grupo se reúne, avalia as startups que estão disponíveis tanto no Hub, porque o Itaú é muito interessante. Ele tem uma plataforma que ele vai trazendo as startups que estão sendo referências, eles fazem um processo de incubação dessas startups também. Então, eles desenvolvem, trazem metodologia, abrem um espaço para que elas possam atuar. Então, a cada 15 dias, a gente reavalia as startups que estão ali dentro, convida elas para vir fazer um bate-papo com a gente, também lança desafios para as nossas necessidades, que no mundo da startup seriam as nossas dores, e faz essa avaliação. Tanto porque eu preciso dentro da TechBond, que é uma das divisões da Saint-Gobain, quanto dentro das outras. E além disso, o que vem de diferencial, por exemplo, tem um evento falando sobre carbono. Não necessariamente pode ser na frente de transporte e a gente está falando de economia circular. Mas pode ter um momento que eles se encontram. Sim. Então, a gente também traz essa startup para a gente conhecer e desenvolver. Mas aí você acaba encontrando, então, outros profissionais, outros projetos que acabam se complementando ou não, mas com o mesmo intuito de fazer um diferencial positivo na sociedade, no meio ambiente, na economia. E aí acaba encontrando uma galera ali que está desenvolvendo outros projetos, é isso também? Perfeito, também. Então, alguns exemplos. Lá a gente encontrou a Ecomilhas. Ele é um aplicativo que dá remuneração, tipo cashback, para as pessoas que usam transporte público, andam de bicicleta, usam etanol. Então, é uma startup muito interessante que não necessariamente é economia circular, mas agrega em sustentabilidade. Então, a gente também trouxe eles para fazer um pitch, para conhecer como estava e avaliar a entrada dentro do nosso plano estratégico. Então, a gente sempre traz esse olhar com as startups, o que tem de inovação sendo desenvolvida ou que a gente gostaria que fosse desenvolvido,
faz os trabalhos em conjuntos, e aí a gente chama de POC, quando é aquele projeto inicial, os testes e alinhamentos, e depois traz isso para um plano estratégico mais macro. O programa de logística reversa começou assim. Então, a gente encontrou a Eu Reciclo, trouxe para ela a dor e a necessidade que nós tínhamos. Eles desenharam uma proposta que respondia a essa dor. A gente fez uma etapa piloto para garantir que isso dava certo e agora está escalando a nível nacional. Então, os projetos são sempre dentro dessa abordagem. Então já tem alguma coisa que começou ali e Sim. já virou uma prática dentro da organização. Perfeito, que é a inovação aberta, que é quando você permite não só criar com seus especialistas e com seu time interno, mas também aproveitando essa energia que vem da startup, essa inovação, até mesmo essa falta de burocracias, porque uma startup ela consegue fazer tentativas e erros mais fáceis e também chegar em resultados mais rápidos. Então, essa metodologia ágil que eles trabalham agregam muito no nosso dia a dia. Me diz uma coisa, agora voltando um pouquinho na máquina do tempo e depois a gente retoma esse assunto que eu tenho outras perguntas, mas Combinado. da sua carreira, o que eu observei, assim, como você não parou, né? Desde muito nova você trabalha, não sei que idade, assim, você pode passar, mas, tipo, e depois você ainda conciliar a parte da sua carreira, experiência profissional, estudo, e você foi trilhando. Como é que você foi trilhando esse caminho até chegar na sustentabilidade? Certo. Olha, eu acho que realmente a culpa foi da minha primeira oportunidade. Eu comecei como aprendiz do Senac e eu trabalhava no supermercado. Foi um projeto piloto do aprendiz, onde a gente passava um mês em cada setor do supermercado. Então, eu já fui para a primeira experiência com uma visão holística que todo mundo está conectado. E acho que isso foi puxando. Então, quando eu fui pro técnico, falei, que técnico que vai me trazer isso? Quem eu consigo olhar todos e, ao mesmo tempo, manter esse olhar dinâmico do meu processo, mas sendo um profissional, né? Porque a gente sabe que as áreas são quadradinhas no seu espaço. E a segurança do trabalho me trouxe isso, porque você cuida de todos os colaboradores, sejam administrativo ou operacional, um que está externo, um que está interno. Você está olhando para todos os processos, mas com um único foco, que é cuidar da pessoa. Então, Mas que idade você estava aí? olha, o aprendiz eu tinha 14. 14 anos. 14 anos. E aí você começou, então, depois foi trabalhar no campo mesmo, dentro no supermercado, Perfeito. e já com essa supervisão do Senac. Perfeito. Foi a primeira oportunidade com 14. Isso. E aí depois foi para onde? Aí depois disso, eu entrei no técnico de segurança, fui aluna do Centro Paula Souza, e aí eu fui trabalhar na Astra como estagiária. Na verdade, ali eles chamavam de aprendiz paulista, e foi o primeiro contato que eu tive, por exemplo, com o mundo industrial. Então, a Astra, com toda a sua estrutura, com máquinas injetoras, naquela época, eu estou falando aí de meados de 2011, eles já estavam fazendo adequações que hoje muitas empresas ainda não conseguiram fazer. Então, assim, já era uma frente bastante evoluída. E lá foi legal porque eu fui com foco em segurança do trabalho, mas eu estava dentro de uma área que já tinha o meio ambiente. Então, ali as duas áreas já se conversavam. E eu percebi o quanto elas são conectadas. Então, saindo dali, eu fui fazer engenharia ambiental. E trouxe já esse olhar de que as áreas são conectadas. Depois disso, fui trabalhar com pesquisa, iniciação científica, fiz intercâmbio na Colômbia, fui entendendo outras formas de conectar essas duas áreas. E aí, ganhei de tabela saúde, porque é a que forma o EHS, né, que é realmente a área onde eu trabalhei maior tempo. Entendi como eles se conectavam. Entrei na Saint-Gobain. Nesse meio do caminho, eu passei por algumas outras empresas e outras experiências também, principalmente com sistemas de gestão. E aí, conheci a Saint-Gobain. Na Saint-Gobain foi realmente uma escola, porque ali, 6 meses pareciam 6 anos de tanta informação que veio. Tanta informação, projetos e até essa visão sistêmica que uma grande corporação tem. E aí você entrou lá em que área, assim? Lá eu entrei no EHS, com foco em meio ambiente. Tá. Lá a gente fez uma reestruturação do sistema de gestão ambiental. E a gente levou a primeira planta a ser aterro zero. Então, o projeto de estágio que eu fiz foi a adequação da planta para o aterro zero. Isso em 2019, ele foi inclusive reconhecido dentro da área, né, Latam de EHS.
E aí, depois disso, a gente começou a fazer outros projetos. Virou um case Virou um case. corporativo. Sim, sim. Caramba. Eu ganhei uma estrela, por sinal. Então, assim, eu acho que daí que sai o brilho no olho, né? Que você comentou mais Você fala, cedo. pô, tô trabalhando e tá... E você vê o resultado acontecendo. Então, tanto que isso eu tinha 1 ano de companhia, estagiário. Então, você fala assim, tá começando tudo, né? Começando a vida profissional propriamente dita. Ok, E que eu um já projeto tinha. de ponta, né? Exato, porque assim, aquela complexidade de você chegar a um aterro zero, você olhar todos os tipos de resíduos que estão ali acontecendo, mas buscar parceiros, mudar a forma de pensar os processos e conseguir atingir. Aí um ponto que foi fundamental para isso, lá a gente trabalha com uma metodologia que chama World Class. Então, com ela, que é uma evolução do Lean, a gente ataca as perdas. Então, quando a gente olhava para os resíduos e falava, isso aqui é uma perda, eu tenho que trazer uma valorização para ele tem que ser útil para alguma coisa, fez a gente conseguir chegar mais rápido no aterro zero. Porque a gente falou assim, não dá para simplesmente jogar fora. Porque eu vou jogar fora, eu vou jogar para onde? Não tenho fora. Então, ali a gente já conseguiu ir trabalhando. E a Saint-Gobain é onde eu tô há 5 anos. E comecei dentro da área de HS, isso foi em Jundiaí. Depois eu mudei para Cuiabá, no Mato Grosso. Você mudou pra Cuiabá? Sim, dentro da mesma companhia. Lá eu assumi a área de HS, né? Porque na primeira oportunidade eu era estagiária. Assumi a área de HS de SGI. E ali eu te confesso que foi uma oportunidade incrível. A gente passou por uma obra, então também teve uma interação grande com terceiros e tudo. E você tá fora de casa, você tá em outro estado. Nessa época, minha filha tinha 3 anos. Então, você fala assim... Hoje, eu olho pra trás e falo... Foi uma jornada disruptiva. Mas, na época, você dá aquele respiro e fala... Uau, vamos lá. Vamos lá. Mas foi bem legal. E lá você ficou quanto tempo lá em Eu Cuiabá? fiquei 1 ano e meio em Cuiabá, mais ou menos. Depois, eu passei por um recrutamento interno. Eu fui para Anápolis, em Goiás. Fiquei também mais um período. E aí, eu retornei para São Paulo. Hoje eu tô aqui em Cotia. Faz quanto E tempo? aí? Não faz muito tempo, então. Não, eu tô em Cotia desde abril do ano passado, na TecBond, que foi quando a gente começou essa reestruturação de sustentabilidade, que foi aí quando fez essa chavinha de virar sustentabilidade. Porque o que acontece? Dentro da área de HS, a gente contribuía com vários indicadores que são atrelados à sustentabilidade, mas não necessariamente vestindo a camisa da sustentabilidade. Então, a gente trabalhava muito gerando resultados porta para dentro. Tá. Só que nesse meio tempo, eu comecei a ter uma atuação também porta para fora. E foi nesse olhar que virou a chavinha e eu virei sustentabilidade. Porque o que a gente estava construindo resultados e gerando engajamento com os colaboradores, a gente viu a oportunidade de gerar resultados e engajamentos também com outras frentes para fora da empresa. A gente estava batendo um papo lá nesse encontro e você estava comentando de um projeto que muitas vezes você vai a campo e você tá trabalhando para gerar um benefício ou quebrar um paradigma, porque muitas vezes a empresa e os profissionais dentro da empresa estão acostumados a trabalhar de uma maneira e chega lá a Débora para falar, ó, vamos mudar isso aqui. E tem sempre, é normal ter um questionamento, ou, poxa, mas nunca foi feito assim. Aí eu queria que você compartilhasse mais ou menos esse case, você lembra que a gente bateu esse papo, e depois de um certo período de tempo a pessoa analisa e fala, realmente está gerando um impacto positivo, melhorou a área. Como é que é essa experiência de você trazer um novo, sabendo que é normal essa resistência, mas também às vezes dá um bode, né? Você vai fazer um negócio, a pessoa vai falar, um fala que vai fazer, não vai fazer, ou é questionado, por que vai fazer isso agora? Chega essa moça para falar, para fazer diferente, o negócio que eu tô aqui faz tempo. Como é que foi esse case aí? Realmente acontece isso, né? A pessoa depois vê o benefício e fala, poxa vida, vale a pena fazer essa mudança, né, no processo. Sim, acho que essa é uma das principais dificuldades da vida, né? A gente quer a nossa zona de conforto, quer continuar fazendo do mesmo jeito e ainda por cima, a gente quer que o resultado seja cada vez melhor, mas eu sempre fazendo o mesmo esforço. Então a gente sabe que essa conta não fecha, a gente realmente precisa fazer diferente. Eu acho que um pouco veio da resiliência da segurança do trabalho. Por quê? Segurança do trabalho é aquela pessoa que está diariamente falando para você que você precisa fazer diferente para se cuidar e você não gosta. Então é aquele que fala, você precisa usar uma EPI e a pessoa fala, eu não quero usar. Mas é pro seu bem, mas eu não quero usar. Mas a lei pede, mas eu não quero usar. Então você vai sempre trazendo algum argumento diferente para a pessoa conseguir entender. E eu acho que esse é o grande ganho.
Porque de toda essa resiliência que eu ainda tinha uma normativa para me respaldar, ou seja, tinha uma empresa ali falando isso é realmente requisito legal, você tem o Ministério do Ministério do Trabalho ali, realmente isso é importante, tem as normas. Quando você fala de sustentabilidade, não necessariamente tem. Então, você influenciar as pessoas começa a ser outras formas, né? Em outros ganhos. Então, eu acho que isso é um dos pontos principais. É uma resistência, a gente sabe que isso acontece, precisa, sim, encontrar outros caminhos. Então, por exemplo, agora, dentro da sustentabilidade, eu costumo brincar com as pessoas, não, é a cereja do bolo, calma, eu não vou aí mudar a sua forma de fazer o bolo. E aí a pessoa já vem com a guarda baixa, tudo bem, então vamos lá, se é só a cereja do bolo, é só a decoração, vamos. E aí, no que você começa, você vai mostrando as oportunidades de melhorar. E assim, hoje sustentabilidade é sinônimo de eficiência, é sinônimo de melhoria. Então, assim, você olha para o processo e sempre enxerga uma forma de ser melhor. De economizar, de evitar desperdício, né? De gerar menos impacto no meio ambiente. Mas é Perfeito. realmente uma forma de eficiência, ganho de eficiência. É um ganho de eficiência. Só que o primeiro passo para você mostrar um ganho de eficiência é você mostrar que a pessoa está fazendo algo ineficiente. Então, se você já chegar apontando de que, olha, o que você está fazendo não tá legal, você criou um muro barreira. que não vai sair. Então, é pelo contrário, é chegar a entender como a pessoa está fazendo. Um dos pontos que me ajudou em muito, eu participei de um programa de mentoria e conheci uma pessoa fantástica que me falou o poder da escutativa. Você chega e escuta. E aí, depois que você escuta, você encontra até o jeito certo de falar com aquela pessoa, com aquele ambiente, para mostrar que a melhoria é importante. Então, é uma forma de você também inovar o seu jeito de trabalhar. Perfeito. Né? Traz uma inovação. E a gente estava comentando do hub de negócios. Inovar significa ser mais tolerante ao erro também, né? Também. Você precisa ser mais tolerante. Você está trazendo uma nova forma de trabalho, uma nova forma de approach. E você tem que ser mais tolerante, porque você vai estar trabalhando uma coisa nova que não necessariamente vai atingir um resultado rápido e de impacto, né? Estava analisando isso também. Outra coisa, Débora, que eu estava vendo era essa questão de treinamentos que você comentou, parte de saúde e segurança, a gente estava conversando, e você começou a trabalhar com treinamentos online já. Hoje já está bastante disseminado o EAD, e você, antes de começar a trabalhar na parte de sustentabilidade, você comentou, a parte de saúde e segurança, você foi agregando já, usando a tecnologia, inovando já, e montando os treinamentos para facilitar o seu dia a dia, né, de trabalho, de disseminar treinamentos, educar o pessoal. Como é que foi essa experiência? Como é que está sendo, né? Sim. Isso foi, inclusive, antes da pandemia. Antes até do meu intercâmbio para a Colômbia, eu sempre gostei muito de fazer cursos online. Acho que por ser mais fácil, mais acessível, e você conseguir equilibrar dentro do seu dia a dia. Então, eu sempre, literalmente, consumia muito curso online. E quando eu fui para o intercâmbio, eu não senti essa realidade dentro da Colômbia. Então, enquanto eu estava ali fazendo a disciplina de engenharia ambiental, eu percebi que não era uma realidade igual era para mim. Então, aqui eu já tinha vários órgãos que tinham cursos EADs e lá para lá não tinha. E quando eu fui olhar no detalhe, eu vi que a área de saúde e segurança, ela não estava com esse formato. Então, assim, a gente ainda era muito tradicional de sala de aula, de estar ali presencial falando com as pessoas, até nas informações mais básicas. E realmente as pessoas precisam desses detalhes mais básicos, mas não necessariamente na sala de aula. Então, eu conheci uma plataforma, o Moodle, montei uma estrutura e comecei a fazer os cursos. No começo, eles eram materiais sem vídeo, depois eles foram evoluindo, eu fui trazendo vídeos, dinâmicas, e isso foi evoluindo. Hoje a plataforma está ativa, tanto na área de segurança do trabalho quanto de saúde. A minha ideia é trazer agora uma nova roupagem para ela, com a vertente de sustentabilidade, com esse amadurecimento também que eu tive, porque conforme vai passando os anos, você também vai se adaptando, né? Você também, o que você falou da falha, acho que entra para nossa carreira também, né? Porque a gente olha para frente e fala, vai ser dessa forma. E conforme vai indo, você vai agregando outras informações e vai mudando esse caminho também. Então, hoje, quando eu olho para a plataforma, eu vejo oportunidades de melhorias, inclusive, nela. Então, ela está ativa. Hoje, esse trabalho de cursos online já dá um pouco mais de uma década. Mas eu confesso que ainda tem bastante coisa nova para vir. Que balanço que você faz, assim... Porque você está trabalhando com tantas frentes, né?
E existe uma dedicação para você montar esse material também grande, né? De montar conteúdo, editar vídeo, e você acabar fazendo tudo isso antes. Sim, eu estava fazendo todas as etapas. Acho que continuo com esse processo por enquanto, pelo menos. Ajuda muito se a gente tem uma estrutura, né? Um apoio, que é, por exemplo, quando a gente tem uma academia interna da empresa, que é feita para os colaboradores, é um formato semelhante ao que eu tenho externamente. E lá a gente tem várias áreas suportando o processo e realmente agrega bastante. Mas hoje, eu terminei agora o MBA. Hoje, inclusive, é a apresentação do curso de multiplicador do Sistema B que eu estou fazendo. Então, eu vou parar desses processos e acredito que toda essa bagagem que eu adquiri nesse último período aqui, vale a pena eu estruturar para conseguir replicar. Uhum. E eu acho que a melhor forma hoje de estruturar para replicar, e acho que aqui no olhar não é nem o monetizar, né? Porque eu ainda estou trabalhando, né? Então acho que o olhar é realmente fazer a informação chegar a quem precisa. É através do EAD, porque se você faz turmas presenciais, você tem que considerar o deslocamento dessas pessoas, a estrutura onde a pessoa vai ficar, com quem ela vai deixar, e eu já passei por isso. Você querer participar de uma formação, você querer uma evolução e ter a preocupação com a família, e ter a preocupação de como chegar. Então, realmente, meu objetivo é montar. Mas uma outra oportunidade agora. Então, a plataforma que eu tenho, ela é monetizada, e agora eu quero trazer uma versão onde as pessoas consigam ter acesso. É que você já aprendeu tantas novas coisas também, seja no MBA, seja nessa experiência de hub de negócios, etc., que acho que vale a pena mesmo. Sim. E aí você comentou agora do sistema B. Como é que é isso? É um curso? Você está fazendo pelo próprio sistema B para ser uma multiplicadora? Porque é um selo, né? Já é um selo reconhecido internacionalmente. Como é que é essa experiência? E explica para o pessoal o que é o sistema B e como é que você entrou nessa jornada e quais são os próximos passos aí que você está vendo nesse projeto? Combinado. Bom, o Sistema B, eles até trazem que eles têm uma certificação. Então, sim, uma empresa pode ter ali o selo de comprovar que está homologado no Sistema B, mas Sistema B é uma jornada. Então, você promove uma transformação em vários critérios. Comunidade, meio ambiente, na versão dos trabalhadores. Então, ele é voltado para empresas. Não tem um requisito quanto ao porte da empresa, pode ser uma empresa pequena até uma empresa multinacional, mas são empresas em que você traz esse posicionamento em gerar um mundo mais igualitário, equitativo e regenerativo. Então, quando a gente traz essas 3 frentes, elas ainda são muito abstratas, né? Então a pessoa fala, como gerar um mundo mais equitativo? Eu mal sei o que é equitativo, quanto mais gerar um mundo assim. Então ela vem através de perguntas e direcionadores, que depois você pode ser certificado. O que eu fiz agora foi uma formação para ser multiplicadora, então assim, poder fazer essa orientação com as pessoas e com as empresas, para fazerem parte dessa jornada, e se tiverem interesse, receber a certificação no final. Mas hoje, meu maior foco é nessa transformação. Porque na hora que ela passa por essa jornada, ela entende como fazer uma boa governança, como cuidar do meio ambiente, como cuidar dos trabalhadores. E esse resultado que ela vai gerar, já gera aquela satisfação necessária. Então, assim... Que legal. Então, em Ruth, já vão entrar aqui como um aprendiz aí de empresa para você ajudar a gente aqui, porque o Sistema B eu já ouvi falar. Tem empresas, acho que a Hering é Sistema B, a Natura, se não me engano, Ele também. E tem, tem outras empresas de menor porte, como você falou, tem confecções, né? Perfeito. Eu acho que é super interessante porque é uma certificação que ela é reconhecida. Perfeito, mundialmente. E que serve para qualquer tipo de negócio, não importa, como você falou, não importa ser grande, pequeno, médio, mas você está trabalhando essa jornada da sustentabilidade, acho que vale a pena realmente. Sim, e ao longo do processo, você vai trazendo inovações e melhorias que você nem esperava. E assim, é uma nova forma, inclusive, de você olhar para o que você já faz e trazer ganhos para o que você já faz também. Porque nenhuma empresa é 100% ruim, assim como nenhuma empresa é 100% boa. Então, você consegue também trazer valor para o que você já faz hoje. Não, que legal. Ô, Débora, agora me diz uma coisa, assim, voltando, né? Você começou a trabalhar desde criança. Então, como é que foi esse apoio na sua casa, assim, dos seus pais, de incentivar? E que exemplo que você tinha, assim, que tem, que te motiva? Porque, penso eu,
que você tinha esse incentivo também dentro de casa para estudar, nunca parar de se dedicar, dar o seu melhor e aprendendo e aplicando, não? Sim, sim. Falar da família é aquele que dá, né, um arzinho assim dentro. Eu sou muito grata à minha mãe. Toda Você essa que parte da jornada, foi ela que esteve comigo, foi ela que incentivou. Eu sou a primeira da família a finalizar uma faculdade, a fazer o MBA, a fazer o intercâmbio. Eu lembro que quando eu tirei o passaporte para ir fazer o intercâmbio, aquele receio da família. Mas como assim? Você tem certeza? É faculdade, mas eu ganhei uma bolsa do Santander, né, para fazer o legal. intercâmbio. E aí a família, você tem certeza? Mas um banco tá te pagando para estudar, isso não faz parte da, né, não fazia parte da nossa realidade. E a minha mãe sempre ali, não, ela já olhou, Não, tá certo, pode mas ir. mas vou te cortar. Como é que você ganhou essa bolsa? Como é que foi essa história aí? Eu estudei na PUC em Campinas, Uhum. era lá que eu fazia a engenharia ambiental, era uma bolsa do ProUni, por sinal. E dentro da faculdade eu sempre participei de outras coisas. Então eu fazia monitoria, eu era monitora, eu fiz iniciação científica, tudo que tinha de oportunidade para Você- fazer lá dentro eu estava fazendo. E no programa do Santander, essas coisas são muito valorizadas. Então, ele tem um programa que é a Beca Ibero-Americana, então eles te direcionam para países da Iberoamérica, então pega América Latina, Portugal e Espanha. E você consegue passar de 6 meses a um ano fazendo esse intercâmbio. E eu achei isso muito interessante. O foco também era o espanhol, e uma coisa que me facilitou bastante. E dentro da Colômbia, era uma das poucas faculdades que tinha engenharia ambiental e tinham disciplinas que eram contrárias ao que eu estava fazendo aqui. Então, eu fiz o processo. Eu lembro até que no período, eu nunca fiz um curso de idiomas, assim, numa Uhum. escola e tal. Eu consegui que uma professora validasse o meu nível de espanhol para ser aceito dentro do programa. Caramba. E aí, ganhei bolsa e fui. Mas nesse processo também teve um apoio muito grande, principalmente da minha mãe, porque acreditar que tudo isso estava acontecendo era algo totalmente fora da nossa realidade, do nosso dia a dia. E ela, não, você olhou tudo? Tem certeza? Eu falei, não, tenho, mãe. Aqui tá o edital, aqui eu prestei, aqui tá a aprovação, todas as documentações. Então vai. Entendeu? E isso se mantém até hoje. Às vezes ela brinca comigo que não entende muito o que eu faço, mas que se eu tô falando que tá certo, uma hora ela É, entende, ela acompanha. E acredito que isso foi um dos pontos que fez eu chegar até aqui. Não vou dizer que eu cheguei no auge, porque é uma jornada, mas eu olho para trás e cada degrau, assim, dá aquela sensação de realização. e como é que é sua mãe? Ela é brava? Como é que é? A minha mãe é bastante brava, É. sim, ela é bastante rígida, e um dos pontos que ela mais fala é porque, assim, e é uma coisa que eu aprendi com ela, as oportunidades a gente não perde. Ela lembra que teve uma prova para o Centro Paula Souza que ela acabou não indo. Então, por não ter ido, ela não fez o curso e aí ela não sabe o que poderia ter virado ou não. Então, foi uma coisa que ela sempre disse para mim: se aparecer uma oportunidade, você aceita, você dá um jeito de fazer dar certo e continua. Então, assim, uma boa oportunidade a gente não perde. Cara, isso é até filosófico, né? Porque ela transforma. Porque muitas vezes podia ser foi uma experiência que não foi agradável para ela, mas ela transforma numa coisa Sem positiva. dúvida. E muitas vezes a gente só entende as coisas olhando para trás, aí ligando os pontos. Sim. Que lição legal. E hoje você casou tudo e sua mãe mora perto, mora Eu me onde? moro em Jundiaí. Jundiaí. Isso. Aí ela trabalha no hospital da cidade. É o meu orgulho de vida, sabe? Que ela também é uma pessoa muito dedicada. Ela mora com meus irmãos mais novos. Eu tenho uma irmã de 10 anos e um irmão de 6. Por sinal, minha filha tem 7. Então a gente também passou pela experiência da gravidez juntas. E a gente tá sempre junto, sempre reunida e compartilhando o que tá acontecendo, né? Que legal. Bom, como eu falei lá atrás, corte pro Hub. Essa experiência do Hub, como que está impactando globalmente junto à TechBond? Porque começa a virar um case global, não? O Sim. pessoal olha com outros olhos o que está acontecendo aqui no Brasil e você com essa chancela, essa experiência que você já teve, que virou um case mundial do resíduo de aterro zero. Como é que eles estão enxergando isso e como isso pode agregar no próximo passo para uma questão global? Você tem esse contato com o pessoal de fora, seja por videoconferência, vem o pessoal de fora visitar o Brasil? Como é que é essa relação com a TechPond Brasil e com a sua área que você está desenvolvendo?
Combinado. Bom, a Saint-Gobain, ela se conecta, então, há 2 horas atrás eu estava num fórum onde estavam realmente pessoas de todos os países, então a gente se reúne com bastante frequência. Os cases, eles são compartilhados com todos, então, inclusive, esse projeto da logística reversa, ele entrou na revista global, então a gente conseguiu demonstrar o que está sendo feito. Mas também não é um mérito só meu, longe disso. A gente tem várias áreas envolvidas, várias pessoas envolvidas, e isso é o lado bom da inovação aberta. Então, assim, a estrutura de inovação aberta, ela também não trabalha em hierarquias. Então, você tem uma equipe trabalhando. Você tem, por exemplo, o meu papel de líder para garantir uma governança, né? Porque também um ambiente que não tem uma governança se perde, mas as pessoas conseguem ir interagindo. Então, assim, hoje a inovação aberta, da forma que ela foi desenhada, e aqui eu trago o recorte da célula de economia circular, a gente tem uma célula dedicada a transporte, tem uma dedicada a recursos humanos, tem uma dedicada à experiência do consumidor, então tem outras frentes também que vão interagindo e que vão tendo contatos com as startups. Virou realmente referência dentro da Saint-Gobain, porque você consegue trazer a energia e esse olhar de inovação, de novas frentes, de tentar para dentro da empresa. Tanto que, além do olhar do Hub, né, que é esse Concubo do Itaú, a gente também tem interface com outros tipos de hubs. Inclusive, vem sendo identificado outras oportunidades ao longo do mundo, e aí é o time de inovação do nosso centro de pesquisa que faz essa prospecção. E também a gente tem um sistema de empreendedorismo. Então, os colaboradores também lançam projetos. É um programa que chama Impulse, e que também é validado internamente. Então, assim, a gente consegue trazer um ganho trazendo inovação vinda de uma startup, a gente consegue trazer a inovação vinda dos colaboradores, e a gente consegue fazer tudo isso atrelado ao plano estratégico, que é, sim, ser líder em construção leve e sustentável. Então, você chega nesse objetivo pegando todas as frentes de inovação. Tudo acaba se conectando. Tudo se conecta, sim. Caramba. Ô, Theo, e como é que você vê, assim, esse papel, assim... Eu tenho uma amiga, ela é executiva de uma empresa, e ela fala assim... Ela comenta, né, que tem uma filha, ela tá com 19 anos de idade, e ela fala assim... Aninha, que é o nome da minha filha... você tem que prestar atenção que você, como mulher, você tem que ser 2, 3, 4 vezes mais competente que um homem. Então ela vem dessa outra geração, e a gente sabe que o mundo está mudando, mudou, mas infelizmente, a gente vê que tem essa discriminação ainda em cargo, em questão de salário, que é mais baixo da mulher, em questão de cargos de alta direção, que tem mais homens, enfim. As coisas estão mudando, mas às vezes não no ritmo. Que você pode compartilhar dessa questão da gente falar do empoderamento feminino? Como é que você vê? Eu penso que você seja uma referência já por essa questão dessa correria toda que você faz, de equilibrar as coisas, de ser mulher, de ser mãe, de ser executiva, e de estar abraçando várias frentes e projetos de inovadores, né? Como eu falei, você está falando de sustentabilidade, você está falando de tecnologia, você está falando de hub de negócios, empreendedorismo. Como é que você vê essa questão da mulher hoje? E desse empoderamento? O que você pode incentivar outras mulheres a seguir essa jornada e falar um pouco dessa experiência sua no dia a dia? Bom, que é uma jornada desafiadora, ela é, sem dúvida. Tanto que, não vou dizer que nunca passei, já escutei, principalmente na área de segurança, lá vem aquela menina falar da bota. Não é só aquela menina para falar da bota. Eu ainda brinco, né? Eu com meu 1,60 m de altura, falando de baixo para cima para as pessoas entenderem o que Chamando eu tô falando. atenção. Faz parte do processo. Mas, ao mesmo tempo, a gente também vê uma evolução muito grande. Chegamos onde precisávamos? Não. Não vou dizer que não. Tanto no olhar do gênero, né, em si, a própria mulher, quanto no recorte racial, a gente ainda tem anos-luz aí para desenvolver. Mas hoje as pessoas estão muito mais conectadas e estão fortalecendo isso. Então, se hoje uma mulher é empoderada, é porque realmente tem um ecossistema apoiando ela. E aqui eu trago exemplos, por exemplo, assim, eu participei do programa de mentoria Elas na Indústria, que é o do Fiesp. Então, lá eu tenho uma mentora direcionando, apoiando, e aí depois você tem encontros direcionados
com outras mulheres, você olha para frente na carreira e vê mulheres de referência, né? E nesse processo, por exemplo, eu conheci a Elisângela Matos, e eu falo porque, nossa, me dá um orgulho enorme falar sobre ela. Ela é diretora de sustentabilidade e faz um trabalho genial na frente de logística reversa, com cooperativas. Agora um trabalho com o SESI dentro das escolas também. E assim, ela para mim é uma grande referência. Ela começou na área de segurança, ela foi para a área de sustentabilidade, ela lidera literalmente uma empresa, porque ela é a diretora do processo, mas é extremamente humilde, extremamente paciente, sabe? Foi ela que me ensinou sobre a escutativa, então você vê que é uma pessoa que estar evoluída. E ela mas também entende a importância de trazer outras pessoas para isso. Uhum. Então, quem está começando agora, está pegando uma boa fase. Por quê? Porque você tem hoje ecossistemas que te permitem isso, a gente não está mais sozinho. Então, assim, as pessoas que começaram antes de mim, inclusive, tiveram uma luta muito maior do que a minha. Uhum. E a minha foi mais fácil que a deles, mas sem dúvida mais difícil do que quem está entrando. E aí a gente espera o quê? Que cada vez seja mais fácil, para que as coisas sejam realmente mais, vamos dizer assim, o que seria o correto, né? Mais equitativas. Expectativa é. Certo? Para que a gente não tenha esses problemas de salários diferenciados, de cargos diferenciados, que a gente sabe que ainda acontece. Uhum. Mas outro ponto que vou dizer que é um privilégio, a empresa de trabalho, esses valores são valores de verdade. Inclusive, a gente acabou de receber um reconhecimento no GPTW, no ranking de mulheres. Então, são projetos que você vê como referência. A minha diretora é uma mulher, a gente tem uma diretora em supply chain, então assim, você vê estruturas que empoderam e dão força para essas pessoas, para que elas sejam referência. Então, E o que é esse reconhecimento? O que é esse órgão que reconheceu? Sim, o GPTW ele traz as melhores empresas para se trabalhar. Uhum. Então, ele trabalha uma pesquisa com os colaboradores, onde ele é uma pesquisa anônima, onde as informações são validadas em terceira parte, exatamente para garantir que não foi dado um jeitinho ali. Puxa a sardinha pro lado. E a gente faz esse processo e depois você compartilha outros cases relacionados à diversidade e tem esses Legal. reconhecimentos. Então, assim, você vê que é uma realidade, mas muitas vezes você vê essa realidade no papel, Uhum. mas quando você olha para o lado, você não vê isso. Dia a dia, né? Exato, e ali a gente consegue sim identificar isso no dia a dia, que faz dar força a pensar, se ela está lá, então quer dizer que um dia eu também posso chegar lá. É. E sem dúvida também fomentando isso para quem está começando a carreira. Olha, eu comecei aí e os passos foram dados, estou aqui. Meu objetivo é lá, mas eu já estou aqui. Então vem junto, sabe? Eu costumo comentar que tem que ser coerência, né? O que se Sim. fala, o que se escreve e o que se faz. Sem dúvida. Porque muitas vezes você tem alguma coisa na parede, como a gente estava falando um pouco antes, né? A questão do seu mestrado, que você fazer sentido, né? Naquele que você está estudando, com aquele que você está trabalhando, e não é só você buscar um diploma ou, né, um reconhecimento público e colocar na parede, mas também fazer sentido, né? Naquilo que você trabalha, naquilo que você faz todo dia, né? Tem que ter essa conexão, realmente é... Hoje a gente fala muito de carreira por propósito, né? Uhum. Então, quando você se dedica a um projeto, você se dedica tempo, você dedica energia. E realmente, não tem como você fazer algo sem dedicar o seu tempo e sua energia. Então, você quer que isso esteja atrelado ao seu propósito, que ele faça diferença. E também que gere um orgulho no que você está fazendo. Então, assim, que você olha e... a gente até brincava assim, se você não pode contar para os seus pais, não é uma coisa legal. Então, eu quero que seja algo que eu fale com orgulho para eles, Uhum. o que foi feito. E agora tem filhos também, né? Sem dúvida. Falar para em casa também. Sim. Agora, aí nesse tema de sustentabilidade, eu ia tocar no assunto que, tipo, essa sigla ESG para o mercado financeiro que foi criada, né? Eu já vi algumas matérias que vai cair em desuso, porque está desgastada essa sigla, a pessoa acaba deturpando, está trabalhando meio com greenwashing, dando uma roupagem um pouco deturpada do que é. E tem a questão dos conceitos envolvendo. Como é que você vê? Porque numa crise econômica, normalmente quem sofre mais assim é o meio ambiente. A gente nota isso, né? O pessoal acaba não dando luz merecida para a questão da sustentabilidade, do ESG, enfim. E aí a gente está vendo que está passando, o mundo, né? Globalmente a gente está passando por uma crise econômica, uma questão de recessão iminente que a gente sempre ouve que pode passar dos Estados Unidos, Europa, enfim. E a gente acaba deixando de lado essa questão do ESG, da sustentabilidade. Você acha que tem relação mesmo com isso? Como é que você está vendo?
ESG morreu? Será que vamos ter novos termos, ou é um caminho sem volta? Como é que você vê isso, Débora? Olha, a jornada, ela começa bem antes do ESG, né? A primeira vez que ele foi cunhado de verdade é em 2004. Mas se a gente for olhar a essência dele, é baseado no triple bottom line, que era o meio ambiente, o social e a economia. E aí a economia ganhou essa nova roupagem, o olhar de governança, o social também ganhou algumas caixinhas ali no meio, o ambiental ganhou a mudança climática, a economia circular. Então os termos eles foram mudando, mas a essência continua. Então essa essência ela vem lá desde o desenvolvimento sustentável. Então assim, não acredito que morreu, porque o conceito ele continua, os resultados continuam e foi o que a gente falou mais cedo. Sustentabilidade é melhoria, é eficiência. Então, se essa essência se perder, então a gente perdeu tudo. A gente não quer mais ser o melhor, a gente quer ser o melhor, quer fazer melhor e cada vez com menos recursos para conseguir ter um melhor resultado. Então, isso se mantém. O que eu acredito é que, como a gente tem uma particularidade muito grande em cada país, em cada área, em cada situações, as pessoas também acabam pegando essa sigla e trazendo para a sua realidade, vamos dizer assim, para o que mais lhe convém naquele momento. Então, nesse processo, a gente vai ter, sim, frentes contrárias. Assim como a gente teve um protecionismo muito grande de algumas empresas, de não vou posicionar minha jornada com medo de alguém depois falar que está errado. Por outro lado, o outro conta tudo e depois é criticado porque contou tudo. O outro que não contou nada também foi criticado porque não contou. Então, assim, é uma área de constante mudança. E isso vem desde muito antes de eu nascer. Então, assim, desde 70 eles já estavam falando sobre isso e lá já tinham teóricos que já estavam falando há muito mais tempo. Então, não é um conceito novo a ponto de morrer. Mas é um conceito que vai constantemente inovando. Então, ele por si só vai se inovando. Te falo por quê. Hoje, se você me pergunta o que é sustentabilidade, não vai ser a mesma coisa que eu te responderia em 2012, quando eu entrei na faculdade. Que com certeza não é o que alguém te responderia antes disso. Então, assim, o próprio termo já mudou. Ele agora ganhou o ESG, ele volta para o triple bottom line, ele volta para outros conceitos? Não sei dizer. Ou de repente ele agrega outros conceitos, o mercado de carbono está aí para realmente agora ganhar corpo, mas ele também era falado desde lá atrás. Ele só vai moldando a roupagem. Então acho que o principal é isso. Se a sigla morrer, o conceito não O vai. conceito não vai. E os princípios que fazem a mudança dele não vai. E numa crise, realmente, se a gente traz a sustentabilidade ou ESG, ou seja como for o nome da área, né, e do conceito, como somente a cereja do bolo, ele vai ser o primeiro a ser cortado. Porque um bolo sem cereja, ele também é gostoso. É bolo. É bolo. Só que, às vezes, a gente precisa, sim, trazer essa roupagem que é a cereja do bolo para poder entrar na temática. Mas a temática é muito mais do que isso. Então, você vai, sim, mudar a receita do bolo. Você vai, sim, melhorar o bolo. E você vai ganhar mais com esse bolo. Então, esse é o olhar. E o ganhar mais não é só monetário. Porque aqui a gente também está falando dos recursos naturais, a gente também está falando das pessoas, porque esse bolo pode ser feito mais rápido, e aí você poder ter mais tempo livre para poder fazer outras coisas, ou com o tempo que era feito um bolo, agora você faz 2. Então, assim, tem vários outros pontos que você vai querer continuar fazendo, mesmo se a sigla por si só morrer. E as novas gerações vão entrando com novos valores, Perfeito? novas visões de mundo, né? Hoje a gente tem muita gente que acaba tendo essa questão ética, moral de não aceitar trabalhar em qualquer tipo de empresa mesmo. Perfeito. Mesmo precisando trabalhar e tendo que pagar os boletinhos, como a gente lembra. Mas eu realmente já conheci jovens que acabaram optando por sair de determinada empresa por questões de valor mesmo. Perfeito. É uma que tem coisa... que estar atrelado ao nosso... É o que a gente fala do propósito. Porque você falou das diferentes gerações. Sim. Eu sou de uma geração de falar, onde pagar mais eu vou. Onde te gera aquela estabilidade, né? Se eu posso aposentar aqui que e aí as coisas vão mudando, né? Sim. Então, do mesmo jeito que as pessoas mudaram, as empresas também vão mudando para poder se adequar a isso. Então, essa transformação, ela não vai morrer simplesmente por conta de uma sigla. Se ela ganhou uma letra, se ela tirou outra, como ela ficou. É muito mais do que isso. Como é que você se vê daqui a 10 anos, Débora? Onde você se vê? Bom, daqui 10 anos, pode parecer clichê, porque a gente acabou de falar sobre as gerações, e a minha geração não tem esse viés. Mas eu ainda me imagino na empresa onde eu estou, só que eu me imagino além dela. Ou seja,
eu estar ali da mesma forma como estou hoje, agregando valor para ela, mas agregando também externamente. Então, eu quero, sim, daqui 10 anos, ser uma referência no tema que eu trabalho, mas não pelo currículo ou pela formação, mas sim pelos resultados gerados, pelas pessoas impactadas, sabe? Por ter gerado algum tipo de transformação. Também não vou dizer que vai ser um prêmio Nobel, mas assim, eu quero sim saber que quando eu coloco o travesseiro, assim, a cabeça no travesseiro, foi feita uma diferença e essa diferença teve o meu apoio. Então, daqui 10 anos é isso que eu quero. Legal. Que assim seja. Que assim seja. Gente, vamos terminar nosso podcast. Débora, agradeço imensamente a sua presença aqui, compartilhando um pouquinho da sua experiência de vida, porque com certeza tem muito mais histórias, muito mais experiências, e te desejar toda a sorte do mundo nessa jornada linda aí, que você é super nova ainda, tem muita coisa ainda para impactar, e que você seja referência, sim, para sua casa, para sua família, para o mercado, os jovens, e o máximo de pessoas e empresas que você possa impactar positivamente. Nós sejamos. Obrigado. Obrigada. Ai, que bom. Obrigada. Ah, a mão tá geladinha.